som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, ou poderia ser a imagem de ouro. A melhor tradução, na verdade, é imagem, não dando, então, talvez uma interpretação de que essa estátua aqui, como nós falamos na semana passada, seja a estátua de Nabucodonosor. É bem provável que seja um poste ídolo. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Nós vamos orar então, rogando a graça de Deus sobre o nosso estudo de hoje à noite. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade de nos expor a Tua palavra. Oramos por essa pessoa que nos pediu oração, cujo nome lá no YouTube dá luz. Pedimos pela sua família toda, que a graça exuberante do Senhor possa operar na sua família, na sua vida. Mais uma vez, agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra para nós é alimento para a alma, e nós oramos para que a nossa alma seja alimentada, desafiada hoje à noite. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Só uma nota introdutória, sempre importante para nós nos situarmos. O livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. Uma parte é a parte histórica. Os primeiros 6 capítulos falam da história. Cada capítulo tem uma história. No capítulo 1 nós lemos uma história, no capítulo 2 uma outra história, e assim será até essa primeira parte. A segunda parte de Apocalipse, que compreende os capítulos 7 ao 12, capítulo 7 ao 12, ele é essencialmente profecia. O que significa dizer que aquilo que Daniel profetizou no 6º século antes de Cristo, algumas coisas se cumpriram, outras não se cumpriram ainda. Então Daniel é um profeta escatológico. No seminário, é muito interessante quando nós estudamos um livro, existem alguns livros que são muito ligados um com o outro. Por exemplo, o livro de Levítico, no Velho Testamento, ele é totalmente ligado, o livro de Levítico é totalmente ligado com o livro de Hebreus, no Novo Testamento. O livro de Daniel, ele é totalmente ligado com o livro de Apocalipse. Então, nós entendemos Apocalipse lendo Daniel e nós entendemos Daniel lendo Apocalipse. Como recentemente nós estudamos Apocalipse, muita coisa está muito fresca na nossa cabeça, então eu creio que daria para termos um bom entendimento agora da parte profética, principalmente, que compreende os capítulos 7 até o 12. Na semana passada nós introduzimos e falamos da primeira parte daqui do capítulo 3. A primeira parte do capítulo 3 compreende os 7 primeiros versículos. E esse texto nos fala sobre um homem idólatra, né? Nabucodonosor, que construiu uma imagem bem grande, de 30 metros de comprimento, 6 metros de largura. Essa imagem provavelmente, de acordo com muitos estudiosos da Bíblia, nós citamos inclusive alguns aqui, e um deles, que é bem conhecido entre os batistas, ele é fundamentalista, ele escreveu um livro chamado Profecias de Daniel, e esse livro foi escrito por ele em 1969, é o Dr. Lehman Strauss. Ele é um conhecedor das Escrituras e ele sugere que essa estátua que está aqui, essa imagem, não se refere à estátua de Nabucodonosor, nem à estátua de nenhum homem. Ele escreveu as entranhas para uma estátua antropomórfica. Então, ele sugere que talvez seja
uma outra imagem, e outros estudiosos sugerem que seja um obelisco. Então, essa estátua, na verdade, é a representação, né, de Nabucodonosor, tanto das suas crenças como da sua idolatria, e também do seu desejo de tornar-se um tipo de... essa é a compreensão, na verdade, um tipo de anticristo. Nabucodonosor, na Bíblia, ele é um tipo de anticristo. É aquele que quereria governar o mundo todo daquela época. Agora, nos versículos de 8 a 18, e é aqui que nós vamos discorrer hoje à noite, nos falam sobre a fidelidade dos servos de Deus. E na primeira parte, nos versículos de 8 a 12, nós vemos aqui a denúncia que foi feita aos homens fiéis do Senhor. No versículo 8, por exemplo, a gente lê assim: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Então, essa é a primeira parte que nós queremos destacar. A primeira parte nos fala sobre a acusação que foi feita aos servos de Deus. Agora, quando os caldeus procuraram o rei Nabucodonosor, porque na verdade o que eles foram aqui, eles foram fofoqueiros. Eles foram lá procurar o rei, dizendo que o rei havia baixado um decreto de que todo mundo, todas as nações ali representadas, deveriam se render à estátua do rei Nabucodonosor, a estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. Mas havia ali, naquela província da Babilônia, 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se renderam àquela imagem, e por isso eles transgrediram o decreto do rei. Então, aqui nos chama a atenção uma coisa interessante. A acusação que eles fizeram contra os servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, ela não era infundada. Eles não mentiram, não era uma mentira. A questão aqui é a intenção que eles tiveram com isso. Eles foram mal intencionados. As motivações do coração deles não eram boas. Agora, por que eles foram procurar o rei e dizer que o rei havia baixado um decreto e houveram pessoas que não se renderam, que não obedeceram o decreto? Os estudiosos entendem, e eu concordo com eles, que na verdade o que aconteceu aqui é que eles ficaram com inveja. Porque esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, embora Daniel não está aqui nesse episódio, eles eram estranhos à Babilônia, eles eram judeus, e eles chegaram lá, eles foram tratados como pessoas especiais, e eles, com a convicção que tinha, com as suas crenças, eles começaram a se diferenciar dos demais, e isso criou para eles uma crítica, despertou ciúmes, despertou inveja, e isso provocou neles uma ira, de maneira que foram denunciar diante do rei. Esse episódio então nos ensina que, não somente para eles, mas ao longo da história da humanidade, ao longo da história do povo de Israel, e no percurso da história da igreja, a fidelidade a Deus, ela sempre despertou críticas e perseguição e muitas vezes morte para aqueles que são do Senhor. Contudo, também nos mostra que a lealdade verdadeira não depende de nenhuma circunstância. E nós vamos comentar um pouco sobre isso. Que a nossa lealdade a Deus, a lealdade bíblica que se deve a Deus é leal. Ou seja, quando uma pessoa é de fato leal ao Senhor, não há nada no mundo, não há ninguém no mundo que possa obstruir essa lealdade. Porque a lealdade a Deus, ela tem raízes muito fundas no coração do homem. E mesmo que alguém seja ameaçado e morto, essa pessoa não se rende às suas crenças. A denúncia dos fiéis, portanto, é uma lembrança para nós de que aquele que é do Senhor, é assim que eu acredito, é assim que nós acreditamos, ele pode ser colocado em situações embaraçosas, em situações difíceis, que ele não se renderá. Em tempos mais recentes da igreja, muitos servos de Deus foram também denunciados, e alguns deles, para não dizer muitos também, perderam as suas vidas por causa daquilo que acreditavam. Há um tempo atrás, nós estudamos na escola dominical
sobre a história da igreja, e nós citamos houveram algumas citações do livro O Rastro de Sangue. Esse é um dos livros que trata da história da igreja, ao meu ver, mais extraordinários, por conta da pesquisa profunda que foi feita por um PhD, homem muito perspicaz e ao mesmo tempo muito simples, nos Estados Unidos, há anos atrás, que teve o trabalho de ir a fontes seguras, fontes históricas, para extrair os conhecimentos que ele trouxe sobre o que aconteceu com os cristãos no período da igreja. E o livro cita, por exemplo, que Pedro, já na nossa era, na era da igreja, depois de muitos anos pregando, ele foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo, pois ele não julgava morrer na cruz da forma como Jesus foi. Então Jesus foi crucificado estando em pé. Pedro, no momento em que percebeu a sua crucificação, que ele seria crucificado, ele pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer da forma como Jesus morreu. Mas o certo é que ele morreu na cruz. Ele morreu por conta de uma perseguição, por ele professar a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, o grande missionário de quem nós tanto lemos na Bíblia, ele também selou o seu ministério em Roma e ele foi decapitado durante a perseguição de Nero. O que é ser decapitado? É ter a cabeça decepada. Então você pensa assim, o apóstolo Paulo, que foi um homem fiel ao Senhor, que no Novo Testamento talvez tenha sido aquele que mais se despontou, que mais aproximou-se de Deus, ele teria sido morto, decapitado? Sim. A Bíblia diz isso? Não. Quem diz isso é a tradição. E o que é a tradição? A tradição são inúmeros textos, né? A tradição, os livros apócrifos, embora eles não tenham sido recebidos pela igreja como livros dignos de total confiança, mas existiram os pais da igreja, que foram aqueles homens discipulados pelos os apóstolos, foram discípulos de Jesus, os discípulos dos apóstolos de Jesus. Eles eram pessoas idôneas, eles escreveram o que teria acontecido com esses homens. João, o discípulo amado, ele foi talvez o único que não sofreu martírio, mas ele foi exilado na ilha de Patmos, conforme a Bíblia nos ensina, no livro de Apocalipse, e provavelmente ele tenha morrido na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Tiago, filho de Zebedeu, que foi o primeiro apóstolo a dar a vida por Jesus Cristo, morto por ordem, a espada por ordem de Herodes. André, irmão de Pedro, pregou em diversas regiões e foi crucificado em uma cruz no sentido de X. Filipe, que levou o evangelho a terras muito distantes, segundo relatos, ele também foi morto por crucificação. Bartolomeu, ele foi torturado e por fim decapitado. Tiago, o menor, eu estou citando o nome dos 12 apóstolos, né? Tiago, o menor, líder da igreja em Jerusalém, ele foi martirizado, lançado no pináculo do templo e depois golpeado até morrer. Tomé, lembrado por sua incredulidade, ele pregou na Índia e depois foi traspassado por lanças. Judas Tadeu, chamado também Lebeu, ele selou a sua fé com martírio e também sofreu morte cruel. E por fim, Matias. Lembra que eu falei dos 12? Jesus nomeou 12, mas Judas era um traidor. E depois, no livro de Atos, nós lemos sobre a eleição de Matias. Matias foi também apóstolo e ele também morreu decapitado. Então, você veja que aqueles homens que talvez não, que a Bíblia os intitula como as colunas da igreja, que foram homens que viveram muito perto do Senhor, as suas vidas não foram fáceis. Eles morreram motivados, né? O que causou a ira do mundo contra eles foram as suas crenças. Você já pensou onde as nossas crenças podem nos levar? Eles não negaram o nome do Senhor. Preferiram o martírio à apostasia. Preferiram o martírio a negar o nome do Senhor.
Assim como esses homens que nós citamos aqui, que são mais recentes aqui a nossa história, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram a mesma coisa. Eles foram criticados, mas eles preferiram não se render diante daquele Nabucodonosor. Agora, com tudo isso que eu falei, irmãos, nós podemos aqui extrair uma aplicação para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva, amém? A palavra de Deus não é um livro morto. A palavra de Deus, esse livro que nós temos aqui, a Bíblia Sagrada, os 66 livros, é o único livro da face da terra, ou na face da terra, que quando nós estamos lendo, estudando e meditando e refletindo, existe um espírito invisível, que a Bíblia denomina de Espírito Santo de Deus, que ele se faz presente. No momento em que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é manifestada, é publicada, é ensinada, ele começa a agir nos corações, como provavelmente ele está fazendo agora. Agora, a maneira como ele vai agir no nosso coração depende de nós. Nós vamos dar abertura para ele agir ou para ele não agir. Agora, a aplicação dessa verdade para nós é que assim como esses homens passaram por dias maus, e muitos deles foram mortos, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui eles não foram mortos, mas muitos outros foram mortos, nós também, em alguns momentos da nossa vida, isso é diferente para cada um de nós, não existe um padrão para isso, mas cedo ou tarde, a nossa fidelidade a Deus também será colocada à prova. Você diria assim, eu amo a Cristo, amém? Nós amamos a Cristo. Mas muitas vezes o nosso amor a Cristo é colocado à prova. Quantas vezes o nosso amor a Cristo é colocado à prova? Eu não sei. Quantas vezes ele vai ser provado? Eu não sei. Isso não é possível sabermos. Mas nós podemos afirmar com 100% de segurança de que se nós somos de Cristo, a nossa fé vai ser provada. Você está sendo provado agora? A sua fé está sendo provada agora? A sua fé já foi provada? Provavelmente sim. A sua fé está sendo provada agora? Só você sabe. Agora, que a sua fé, a sua convicção, o seu amor, a sua lealdade a Cristo, que ela será provada ainda, você pode ter certeza. O que nós não temos certeza é o dia, a hora e a intensidade. Mas vai chegar um dia, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, que provavelmente você será colocado numa situação em que você pode negar ou não o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, neste dia nós temos que estar firmes. Para este dia nós temos que estar preparados. Nós temos que estar robustecidos. Nós temos que endurecer as nossas convicções, as nossas crenças no Senhor. Essa é a razão para nós lermos, estudarmos a Bíblia, fortalecer a nossa vida, porque quando a tempestade vier, quando vier o dia mau, quando vier a provação, nós estaremos preparados. E às vezes existem situações na nossa vida pelas quais o Senhor permite que passemos, que elas são marcantes na nossa vida. Mas a nossa fidelidade foi provada. E no final você diz, glória a Deus, né? A tempestade passou. Agora eu preciso me preparar para outra, né? Mesmo que ela não venha de maneira forte, de maneira grande, mas o fato é que a nossa fé será provada. Agora, existem provas na nossa vida que são pequenas, né? No dia a dia, uma provinha aqui, uma outra prova ali. Você já passou por alguma assim? Né? Nós somos o tempo todo convocados, às vezes impelidos a negarmos o nome de Cristo em coisas pequenas, coisas bestas. A gente diria assim, uma coisa boba dessa, não precisava ter feito isso. Né? Mas existem situações na vida que são coisas grandes, né? Coisas, eventos, situações que testam de fato a nossa fé. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos nos preparar para este dia. Como Sadraque, Mesaque e Abednego se prepararam. Lá no capítulo 1, eles não se contaminaram com a comida do rei, eles não absorveram a ideologia da Babilônia, e por isso eles estavam robustecidos para aquele dia.
Nos versículos de 13 a 15, nós lemos sobre a reação do rei à postura dos amigos de Daniel. Veja o versículo 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito? Olha que pergunta interessante, né? Agora, veja que Nabucodonosor, quando soube que lá na província da Babilônia existiram 3 homens que não se renderam à sua imagem, a Bíblia diz aqui que ele teve ira e furor. Qual a diferença de um e de outro? Por que o Espírito Santo colocou aqui 2 palavras que elas podem ser lidas como, às vezes, dependendo do contexto, como palavras intercambiáveis, ou seja, como sinônimas, mas na verdade as 2 palavras estão aqui, ira e furor. Qual a diferença entre ira e furor? Você já ficou irado? Alguém aqui já ficou irado? É melhor perguntar quem nunca ficou. Nunca, né? Nós nos iramos, né? Agora, o que é o furor? Você já ouviu alguém dizendo assim: fulano de tal ficou irado, mas ele ficou tão irado que perdeu a cabeça e fez uma coisa ali, uma tragédia. Já ouviu isso? Então, o furor é um passo a mais além da ira. Nós ficamos irados, mas a gente consegue controlar às vezes. O furor é quando o sangue vem para os olhos, a pessoa tem aquele rosto transformado. Já ouviu falar no autor chamado Richard Foster? Ele escreveu um livro dizendo que, Oswald Chambers, ele disse assim no livro, que o diabo, se você quer ver uma pessoa endemoniada, basta olhar no rosto de uma pessoa irada, né? Não necessariamente, mas a pessoa se transforma, ela fica com aquele rosto. Então esse era o rosto de Nabucodonosor, ele se irou. Agora vejam a pergunta que ele faz no verso 14. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito? Que pergunta interessante que ele faz. Ou seja, vocês fizeram isso intencionalmente ou vocês não sabiam o que estavam fazendo? Porque pode ser que quando os instrumentos foram tocados, vocês estavam ali distraídos, não prestaram muita atenção no decreto e alguma coisa assim. Mas é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, e ele vai falando aí, lá no final do versículo ele diz assim, deixa eu ler todo o versículo. Vou começar o verso 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Veja, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então aqui ele dá uma segunda chance. Da primeira vez eles se recusaram e agora ele dá uma outra chance dizendo que não haverá escapatória. Você já percebeu que quando nós somos consistentes e resistentes em não cedermos às nossas crenças, o nosso inimigo, ou mesmo que não seja ele diretamente, as circunstâncias nos proporcionam uma segunda chance. Ou seja, você não negou o Senhor agora, mas vamos esperar um pouco mais aí, quem sabe você nega depois, né? Então essa é a luta que nós enfrentamos. E agora aqui, ele faz inclusive uma afronta a Deus. Quem é o Deus que poderá livrar? Há uma tentação no nosso coração sutil de nos fazer pensar que nós podemos renunciar à obediência para evitar os problemas.
para evitar as críticas ou até a perseguição. Por exemplo, nós que somos pais e temos crianças pequenas, mas não são só as crianças pequenas que fazem isso. Quando uma criança apronta alguma coisa, seja lá o que for, e a criança é abordada, qual é o caminho natural que ela toma? Ela praticou uma coisa errada. E ela é abordada pelo pai ou pela mãe. Olha, você fez isso. Qual é a inclinação natural de uma criança ou de um ser humano? O que ele faz? Como? Mentir. Ele nega. Ele mente. Ele mente por quê? É engraçado que nós que temos pais, a gente consegue saber quando o filho mente, certo ou errado. Fica ali estampado. Parece que está até escrito no rosto assim, mentira. Em letras garrafais, em letra maiúscula, sublinhado em negrito, né? Para ver, é mentira. Mas a criança pensa assim, bom, eu vou mentir porque eu vou resolver o problema. Vai resolver o problema? Não, vai criar um outro problema, né? Então a questão é que se eles tivessem Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem cedido às suas crenças, o que teria acontecido com eles? Nós não sabemos. Mas eles foram convictos até o final, porque eles sabiam que o problema não seria resolvido caso eles tivessem cedido. Contudo, a atitude do rei lembra também que nem sempre as pressões pelas quais nós passamos vêm de pessoas comuns. Às vezes vêm de autoridade, de sistemas religiosos ou de outras situações para nos fazer negar o nome do Senhor. Então, nós vimos a fúria do rei e vimos a postura dos amigos de Daniel e agora a postura do rei frente à postura dos amigos de Daniel. Nos versos 16 a 18, nós lemos sobre a resposta do servo de Deus. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor. Essa é uma expressão formidável. Não necessitamos de te responder sobre este assunto. O que eles querem dizer com isso? Nós não damos satisfação da nossa vida e das nossas crenças a você. E o que eles comunicam com ele? Você é o patrono, é o imperador da Babilônia. Mas o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós prestamos religiosidade, ele é maior do que você. Então veja aí, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Em outras palavras, nós não temos que dar satisfação nenhuma a você. Já pensou uma firmeza dessa? Agora, veja o verso 17. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o Deus que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora, veja que interessante esse versículo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele está afirmando com 100% de segurança de que o Deus Altíssimo a quem eles serviam, ele os livraria com 100% de certeza? Não. Ele está dizendo que, olha, fica sabendo você, ó rei, nós não estamos dando satisfação nenhuma a você, mas o Deus a quem nós servimos, há uma possibilidade de que ele possa nos livrar da fornalha ardente. É uma possibilidade. E ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então agora, parece que os versículos, eles contrastam. Uma parte contrasta com a outra. Porque na primeira parte ele diz, Deus pode nos livrar. Não é isso que está escrito aí? Mas aí ele diz que Deus nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Então o que isso ensina para nós? Os irmãos estão entendendo? Deus poderia livrá-los? Poderia. Mas havia possibilidade de Deus não livrá-los? Poderia. Agora, e se Deus não tivesse livrado? Como? Eles continuariam sendo Deus, né?
e eles continuariam sendo servos dele. Interessante aqui é que eles foram firmes, foram corajosos, eles não tentaram justificar, eles não tentaram argumentar e, mais ainda, eles não tentaram negociar. Simplesmente declararam que não se defenderiam, pois a sua confiança estava totalmente em Deus. Quando eu estava no seminário, eu ouvi, eu acho que foi o primeiro ano de seminário, nós tínhamos aula com o pastor Álvaro Pavan. O pastor era professor de teologia sistemática. Ele era o pastor da igreja e alguns domingos, a maioria dos domingos, a gente ia para cidades vizinhas para fazer estágio. Isso no primeiro ano de seminário. A gente já ia fazer estágio nas igrejas da região. Mas algumas vezes a gente ficava na igreja de Orlândia para ouvirmos uma pregação lá. E num domingo à noite, o pastor Álvaro Pavan pregou uma mensagem cujo o título era A Fé que Duvida. E o texto é esse, né? O texto dele, o sermão dele, revelou essa fé que duvida. E a fé que duvida é aquela fé que diz assim: eu vou orar para que Deus possa livrar, mas se Deus não livrar, está tudo bem, ele continua sendo Deus, eu continuo sendo servo. Agora, essa verdade para nós é importante e às vezes ela é ignorada, porque nós fomos ensinados agora no século XX sobre uma fé triunfante, uma fé triunfalista, que não encontra respaldo na Bíblia. Por exemplo, às vezes nós oramos por uma pessoa que está doente. Hoje, por exemplo, nós oramos pelo Dirceu. A dona Alminda falou que ele passaria por uma cirurgia delicada, nós oramos por ele, a igreja orou por ele para que a cirurgia fosse bem sucedida. Nós já fomos notificados de que a cirurgia não foi bem sucedida. Não que os médicos não tenham tido a perspicácia, a sabedoria e a habilidade, mas ele provavelmente não respondeu bem à cirurgia. Significa que a nossa oração foi ineficaz? Significa que Deus não foi habilidoso para cuidar do Dirceu? Não. Deus tem planos que não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, o fato de orarmos para que uma pessoa seja curada e Deus não cura, isso não tem nada a ver com a fé nesse sentido. O que seria então a manifestação da fé aqui? É continuar crendo na existência de um Deus todo-poderoso, de um Deus que ama, de um Deus que interage, de um Deus que está conosco o tempo todo, mas que ele não está disposto, pelos motivos que só ele entende, a atender todos os nossos pedidos. Porque, irmãos, para nós, a morte de uma pessoa é uma tristeza. Mas para Deus, a Bíblia diz que ele tem prazer na morte de um justo. Ele não tem prazer na morte de um ímpio. A Bíblia também diz isso. Mas nós vivemos num mundo caído, né? Estamos aqui, infelizmente, passaremos por isso. Então, esse é um texto que nos ensina que a fé verdadeira não é a fé que exige alguma evidência. Não é a fé que exige alguma clarevidência. Não é a fé que automaticamente produz algum resultado. A gente pode lembrar do profeta Abacuque, né? Agora, então, nem sempre a fé ela redunda em alguma coisa, ou resulta em alguma coisa no sentido imediato para nós. Pode ser que você, por exemplo, esteja enfrentando um problema pessoal, diante do qual, ou perante o qual, tem orado por muito tempo. Né? Você tem orado, e o problema continua, a situação não foi resolvida, e você pode concluir assim: mas Deus não está me ouvindo. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus continua ouvindo, Deus continua no mesmo lugar. Nós mudamos, Deus não muda. Ele continua no mesmo lugar. Então, o silêncio de Deus na nossa vida é o silêncio que exige de nós a fé, de confiarmos no invisível, de crermos no invisível, de continuarmos seguros naquilo que é imanifestável, que não se manifesta, mas nós acreditamos que exista. A questão é que a fé, no século XX, ela se tornou uma fé muito materializada, ou muito materialista. Eu preciso ver para crer.
eu preciso sentir para crer, eu preciso tatear para crer. Mas a fé bíblica não é assim. É por isso que o pastor Álvaro pregou a fé que duvida. Deus pode me livrar, mas se ele não me livrar, né, fica tudo do mesmo jeito, né? Ele continua sendo Deus. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se ele livrar, ok. Se ele não livrar, nós vamos continuar do mesmo jeito. Não é essa fé que nós precisamos? Você precisa de uma fé assim? Eu preciso, né? Como é que nós melhoramos a nossa fé? Alguém diz assim, eu preciso ter mais fé. Como nós adquirimos mais fé? Como? Como é que nós fazemos a nossa fé crescer? Alguém tem uma receita? Como? Ok, eu preciso confiar, mas como é que eu aumento a minha confiança? Como? Experiência. Ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Se o Lucas colocar o Enzo aqui em cima da plataforma, aqui em cima, e falar para ele assim, o Lucas está embaixo, pula, o Enzo pula. Na verdade, o Enzo não precisa do pai para isso, ele vai pular sozinho. Mas ele confia? Confia, Lucas? Ok. Se eu colocar a Isa em qualquer lugar e falar pula, ela vai pular, certo? Agora, se um estranho passar pela Isa e falar para ela pula, ela vai pular? Não vai. Não vai, com certeza. Por que com o pai ela pula? Porque ela confia. Então, ela confia por quê? Por causa de relacionamento. Relacionamento. Então, relacionamento gera confiança. Na medida que nós conhecemos a Deus, veja bem, conhecer a Deus, biblicamente falando, não é um conhecimento místico, não é um conhecimento espiritualista, é um conhecimento de mente, é um conhecimento da maneira como Deus opera através da história. É o fortalecimento de convicções. Então, na medida que nós nos relacionamos com a Bíblia e conhecemos a Deus, nós confiamos nele. Nós vamos desenvolvendo um relacionamento com ele. Os irmãos entenderam isso? Quem tinha levantado a mão? Lucas? Ok? Então, é isso, a fé que duvida. Nos versos 19 a 23, a aprovação estatal dos amigos de Daniel. Agora, o verso 19, daqui a pouco nós terminamos. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante. Olha aí, aquele semblante de alguém que está muito enfurecido contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, os seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante
ao Filho de Deus. Então, esse talvez seja um dos pontos mais impressionantes do livro de Daniel. E não somente do livro de Daniel, mas de toda a Bíblia. Um dos textos mais impressionantes. Algumas palavras aqui chamam a atenção. Quando aqueles homens foram lançados na fornalha, os homens encarregados de jogarem esses homens na fornalha, eles foram todos paramentados com uma roupa especial, não se sabe exatamente o que é, mas é uma roupa que de alguma forma suportava o calor e isolava os homens ali, os funcionários, daquele calor intenso. Agora, quando eles se expuseram ao calor, eles morreram ali, queimados. E os amigos de Daniel caíram então na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que aconteceu com eles? Eles foram queimados? Agora, quando eles foram jogados como? Colocaram túnicas e amarraram. O que aconteceu com as cordas? A única coisa que se queimou foram as cordas. Mas eles ficaram ilesos. Agora, aqui no verso 25, hoje à tarde eu fiquei lendo esse versículo, pensando, tentando imaginar. Veja o verso 25. Respondeu, dizendo, eu, porém, vejo 4 homens, como que eles estavam? Soltos, que andam passeando dentro do fogo. Qual é o ensinamento que nós temos aqui? Quando nós somos leais ao Senhor, não há nada que nos prende. Nós andamos soltos. Poderíamos aqui incluir uma palavrinha muito importante para a nossa vida cristã prática. Liberdade. Não tem nada que nos prende. Hoje à noite, tem alguma coisa que prende você de ser leal ao Senhor? Mas viver a vida calma, serena e tranquila, solta, irmãos, não há nada melhor neste mundo do que termos uma consciência tranquila, do que procurarmos fazer, apesar de nós, das nossas imperfeições, das nossas limitações, mas de procurar fazer a coisa certa diante de Deus. Leia muitas vezes esse versículo, leia em casa, leia quantas vezes for possível. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos. Por que ele viu 4 homens soltos? Por que ele viu esses homens soltos? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam soltos? Veja a palavra que ele usa aí, passeando. O que é passear? É andar para lá e para cá. Né? Passeando. Por que os 3 estavam soltos? Porque o 4º homem estava lá. Por que nós temos liberdade na vida? Porque o 4º homem está conosco. Aqui é uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição, uma manifestação de Jesus Cristo no Velho Testamento. Todos os intérpretes da Bíblia entendem isso. Porque Jesus Cristo não nasceu, ele não foi gerado. O profeta Isaías disse que um filho se nos deu, ele foi dado. Ele já existia antes, foi uma manifestação do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos da presença desse 4º homem na nossa vida, amém? Quando ele está conosco, o que acontece conosco? As cordas que nos amarram são queimadas. Aquilo que era para prendê-los foi a única coisa que o fogo queimou. Então, veja o que acontece conosco quando nós tomamos uma decisão, porque isso é uma questão de decisão. Eu decido ser fiel e leal a Cristo. Quando nós tomamos essa decisão, não há fogo que nos queime, não há tempestade que nos prejudique. É interessante que Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas os preservou na fornalha. Deus não vai cancelar as tribulações, as dificuldades na vida. Mas quando nós fortalecemos as nossas crenças, quando nós procuramos ser leais a Jesus Cristo, Ele está conosco. O 4º homem está ali, presente conosco. E aí a gente pode andar solto. Mas quando estamos longe dele,
nós andamos amarrados. Amarrados por tantas cordas que podem nos prender. Então essa talvez seja um dos textos mais interessantes de toda a Bíblia. E só para concluirmos, né, a última parte, os versos 28 a 30, nos falam sobre o resultado de tudo isso. Verso 28, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Olha que formidável. Preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, ou seja, ele baixou outro decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O rei, alguns inclusive, chegam a dizer, nós vamos falar mais sobre Nabucodonosor, mas alguns acreditam que Nabucodonosor teria se convertido. Ele passou por um pedaço na vida dele que talvez tenha produzido uma conversão na vida dele, né? Mas isso a gente vai continuar vendo depois. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que há um preço para pagarmos para sermos leais a Jesus Cristo? Sim ou não? Há um preço. Mas qual é? A fidelidade custa caro. A lealdade a Cristo custa caro. Ou não custa? Custa. A infidelidade custa mais. É uma questão não somente bíblica, mas é uma questão lógica. Eu prefiro pagar o preço de ser leal a Jesus Cristo do que pagar o preço da infidelidade. A infidelidade vai cobrar mais caro. Da mesma forma que é difícil obedecer a palavra? É difícil. É difícil para um filho obedecer o pai e a mãe? É difícil. Mas a desobediência cobra mais caro. Porque o salário do pecado é a morte. Seja a morte física, seja a morte por separação, por perda de bênção, e daí por diante. Mas a melhor coisa a fazermos é fazermos a escolha de sermos leais e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguém tem uma pergunta? Alguma observação? Ok, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, que deixaram suas casas. Muito bom rever o irmão Ademir, dona Vera. Estão recuperando ainda, né? Que a graça de Deus esteja sobre eles. Muito bom revê-los. Vamos orar e encerrar. Pai, obrigado pelo exemplo desses homens, pecadores como nós, mas que nos deixam um exemplo de lealdade. Uma lealdade incircunstancial. Mesmo porque a lealdade ao Senhor não depende de ninguém. Ela não dá satisfação a ninguém a não ser ao Senhor, como nós lemos aqui. Eu peço que o Senhor me ajude, me fortaleça a jamais negar o nome do Senhor. Independente de qual seja a forma, mas me ajude a ser leal a Jesus Cristo. Ajude também aos meus irmãos a nunca negarmos o nome do Senhor. Porque nós sabemos que lá na frente nós seremos recompensados, seremos abençoados. E como aconteceu na província da Babilônia, houve um bom testemunho. O rei se rendeu ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós te louvamos e oramos agora no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos.